a gente já percorreu um bom pedaço desse planeta Terra e, em termos de Brasil, o maior público de cantoria está em Pernambuco, principalmente no Recife, mas em todo o estado de Pernambuco, o maior público reside aí, onde o povo tem mais carinho, mais entusiasmo com a cantoria. E os outros lugares não se ofendam. Eu poderia dizer até que era o Ceará, mas não é. Sabe, o povo para como quem esteja assistindo a missa de Frei Damião quando está perante dois cantadores. Isso... Um pé de conversa com Gláucio Costa. Vamos lá. Então, só para começar, a identidade da cantoria como Pernambuco. Por exemplo, o Baião da Viola. O Baião da Viola. Eu tenho até um livro onde eu digo: o Baião não é de Luiz Gonzaga. Isso causa um estranhamento e um impacto também. Por que que mas tenham calma, quem não se ofenda com o que eu estou dizendo. Luiz Gonzaga disse a mim, se não me engano, em 1980, a última vez que estivemos juntos, numa exposição no norte de Minas Gerais, mais precisamente na cidade de Manga, onde eu estava durante a semana, e ele chegou para fazer um show no sábado. E ele disse: poeta, eu estava assim, ele muito assediado por empresários, políticos, e eu meio distante. Ele disse: sente aqui perto de mim. Vou repetir as palavras dele. Certo. Sente aqui, que eu também sou cantador. Só é que eu aprendi a ganhar dinheiro e vocês não sabem. Disse uma grande verdade. Outra coisa, poeta, esse baião que eu toco, eu tirei da viola de vocês. Eu já sabia disso há muito tempo. Agora, eu não sabia que ele ia assumir isso. A minha dedução é o seguinte: Luiz, quando veio servir ao Exército aqui em Fortaleza, o Cega Aderaldo, o mais famoso de todos os cantadores de todos os tempos, se alguém quiser perguntar por que eu digo isso, eu explico. E o cego estava no auge. Luiz já tocava sanfona. E o cego, e a maioria dos cantadores, o cego se fazia acompanhar por outros instrumentos além da viola. Luiz Gonzaga, com certeza, assistiu mais de uma vez o cego cantando. E o baião da viola é esse. Tum, 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 tum. Até isso, a gente tem essa identidade muito grande com Pernambuco, devido também a Luiz Gonzaga. O Geraldo Amâncio tem alguns livros lançados que vão desde Lampião e o Pequeno Príncipe, bem como um que foi o maior feito em relação à pesquisa sobre versos dos principais cantadores, que é o De Repente Cantoria. Geraldo Amâncio foi o primeiro cantador a ir à Europa, junto com Pedro Bandeira, no ano de 1995. Quando eles cantaram para autoridades como ministros em Portugal, após essa ida, não deixou mais de ir, sendo convidado, inclusive, convidado para vários festivais internacionais. Ele participou de festivais em Mallorca, na Espanha, em Lisboa, Porto, Teatro de Albergaria, no Centro de Eventos de Bunheiro, que é Portugal. Cantou em várias aldeias, cidades interioranas de Portugal, bem como ministrou palestras na Universidade de Coimbra, é a Universidade de Aveiro. Também na Universidade Estadual do Ceará, na Academia Mineira de Letras. Olhe, o Geraldo Amâncio, ele tem um livro lançado em parceria com o português José Antônio de Abreu. Inclusive, ele está convidado para ministrar palestras e fazer apresentações na cidade de Macau, na China. Ele ia agora, no ano de 2019, mas
por conta da pandemia, foi adiada. Então, o Geraldo Amâncio está com a gente hoje no Pé de Conversa. Geraldo Amâncio, toda essa sua trajetória, eu queria saber do início como foi que começou tudo. Eu sou de 1946, nasci no sítio Malhada de Areia, no município do Cedro, no Ceará. Na minha infância, estudei muito pouco. Com o correr do tempo, eu estudei na universidade, aqui na UVA, Universidade do Vale do Acaraú. Mas é por aí. Então, eu fui da roça. Meu pai era um homem da roça, uma pessoa humilde, e não sabia outra coisa, só me ensinou que sabia que era trabalhar na roça. Uma coisa que eu quero lembrar é que os meus contemporâneos, os cantadores do meu tempo, no mínimo 50% desses cantadores tinham o dom que eu chamo hereditário. Na família, ou o pai, ou o avô, ou um tio, tinha sido cantador ou era cantador. Eu vou dar aqui uns 3 ou 4 ou 5 exemplos. Por exemplo, Moacir Laurentino, filho de cantador. Ivanildo Villanova, filho de cantador. Pedro Bandeira, neto de cantador. Severino Feitosa, filho de cantador. E assim por diante. É um fenômeno que precisa ser estudado. E eu, no meu caso, sou neto e sobrinho de cantadores. Meu avô paterno foi cantador, regional, não andou quase nada. E um filho dele, meu tio, Amâncio Pereira, também começou a cantar e meu avô proibiu, que naquele tempo era coisa para quem era desocupado. Vai escutar mais a história, meu avô dizia que era coisa de vagabundo. Muito embora ele gostasse demais, é claro. Mas ele não queria que o filho saísse pelo mundo. Primeiro, quando eu tinha 6 anos, eu vi o primeiro cantador da minha vida, chamado Manuel Galdino Bandeira, que foi mestre de um cantador, se tem dúvida se era pernambucano ou alagoano, um dos nomes mais bonitos que eu acho de cantador, chamado Manuel Leopoldino de Mendonça Serrador. E morreu em 1906, está sepultado em Marcelino Vieira, no Rio Grande do Norte. Não tem quem saiba disso. Eu estou pondo no livro a história mais ou menos antiga. E Manuel Galdino Bandeira foi uma espécie de aluno, que todos nós cantadores temos uma experiência. Depois eu posso dizer quais foram meus mestres. Então, esse homem cantou na casa do meu avô, mais ou menos em 51, 52. Eu tinha de 5 para 6 anos, foi o primeiro cantador que eu vi assim na minha vida. Lembro-me até da primeira estrofe dele. Ele tinha chovido muito à tarde, ele cantava muito em 7 linhas. Esse estilo chamado 7 linha é uma criação de Manuel Leopoldino de Mendonça Serrador. Ele diz: fechou-se o tempo hoje à tarde, caiu a chuva de vez, começando a invernada na tarde de 26. E pelo que eu estou vendo, vai continuar chovendo, chove até no fim do mês. Vamos lá. Quando eu tinha entre 8 e 9 anos, comecei a ouvir o primeiro programa de rádio que se tem conhecimento de cantoria. Programa que era feito com Otacílio Batista e José Alves Sobrinho na Rádio Clube do Pernambuco. A gente ouvia na casa do meu avô, nesse tempo era pouca gente que tinha rádio. Meu avô tinha um rádio, vinha gente de longe para assistir esse programa. Não sei, Glau, se todo dia, eu sei que era de dia o programa, em torno de meio-dia, ou se era uma vez por semana. Isso aí eu guardei bem. O certo é que nós pegamos, eu estou falando, eu, meu irmão, meus primos, a gente ouvia esse programa. E depois, trabalhando na roça, meus primos, meu irmão e eu, catando algodão, a gente fazia verso, cantava. Eu fico até me questionando. Eu não me achava melhor do que eles. Nós éramos iguais, talvez, e só eu depois tive essa vontade de cantar, o que faço até hoje. Bom, passa o tempo, eu vou resumir, porque a história é muito longa. De novo, outro programa de rádio, de onde eu herdei uma influência enorme, toda a experiência quase da cantoria, chamado Violas e Violeiros na Rádio Educadora do Crato. Naquele tempo tinha negócio de ondas curtas, que eu acho que não é do seu tempo, você é jovem, né?
que a emissora ia bem mais longe. Acho que não é do seu tempo. Bom, e aí sim, eu ouvi esse programa religiosamente, de 4h30 às 5h30 da tarde, voltava até mais cedo da roça para assistir esse programa. Era feito, inclusive até hoje, eu considero o programa mais bem feito, com mais poesia que eu ouvi até hoje. Eu creio que talvez o de Otacílio, Zé Sobrinho, não devesse nada, mas a época, eu criança, não entendia muito bem, mas esse que eu já entendia razoavelmente, a cantoria. Inclusive, Pedro Bandeira foi o maior ídolo da minha história, no começo da cantoria. Foi quem eu vi cantar mais bonito até hoje. Um dom também, essa coisa genética que ele herdou do avô. Eu tenho uma pequena gravação que é a maior extensão vocal que eu conheço de um ser humano. O avô dele, chamado Manuel Galdino Bandeira, esse cidadão que eu falei agora. Então, como eu ouvia toda a tarde, aí fui aprendendo como é que se cantava sextilha, como é que se cantava mote em 7, mote em 10, galope beira-mar, martelo alagoano, martelo galopado, mourão, temedeiro, tudo, enfim, a cantoria da época, que ainda hoje se canta as mesmas modalidades e outras inovações que já houve na cantoria. Bom, aí eu já tinha um violão, eu tinha uma tendência muito grande também para a música, eu digo que sou músico, e eu já tocava nas debulhas de feijão, um pouquinho assim, ô Zé da Onça, porque tá tão triste. Sabe o que é debulha de feijão? Também não sei do seu tempo. Sei. E depois que terminava essa debulha de feijão, tinha um negócio chamado quebra-casca, o que era? O povo dançar. Embora não fosse em cima das cascas, mas chamavam isso. E eu tocava de vez em quando uma coisa dessa, pagava um dinheirinho também. Aí fui assistir uma cantoria de Pedro Bandeira, esse que eu falei, com um irmão dele chamado Chico, no sítio chamado Campos, no município de Baxia. E como eu tinha muita vontade de possuir a viola, fui olhando onde é que eles punham o dedo para tocar na viola. Pedro Bandeira cantou 1 hora, mais ou menos, e não se sentiu bem, foi se deitar. Ficou o irmão dele em cima da mesa. Eu andava com um cunhado do meu pai, e o povo disse, e agora? Ele disse, olha, a gente anda aqui com um rapaz que inventa de cantar também. Era eu, no caso. Me botaram para cantar um pouco com esse estilo. Fui muito aplaudido, talvez não pelos versos, mas pela novidade, eu creio que sim. Então, no outro dia, eu peguei e encordoei o violão na forma da encordoamento da viola, quer dizer, eu aprendi sem ninguém me ensinar. E comecei a cantar em casa, a treinar. Esse meu tio que eu falei, morava na distância dos 100 metros, 150 metros, pegou a me ouvir e me chamou. Quase toda noite eu estava lá, treinando com ele. Treinando. Inclusive, as primeiras cantorias que eu fiz assim foi com ele. Vamos lá. Eu estou falando do dia 29, essa cantoria que eu fui foi 29 de junho de 1963, que é a noite de São Pedro. Certo. No dia 5 de janeiro do ano seguinte, agora estou falando de essa cantoria foi em 1963, em 1964, dia 5 de janeiro, houve uma cantoria com Pedro Bandeira e um cantador chamado Zé Vicente, que não é o Zé Vicente da Paraíba. Da Paraíba, como era famoso. Ele era paraibano de Caiazeira, mas era só o Zé Vicente. Mas até professor Zé Vicente. Vamos lá. Quando eu cantei lá, essa primeira vez, Pedro Bandeira estava dormindo, não me ouviu. E nessa cantoria, no dia 5 de janeiro, Pedro cantou até meia-noite e desceu um pouco. Nesse tempo cantava-se em cima de mesas. Não tinha palco, não tinha nada, não tinha som. Aí, de novo, ficou o Zé Vicente sozinho lá. Aí disseram, olha, meu pai é uma figura humilde e meu avô era mais ou menos conhecido, porque era boiadeiro. Não era tão rico, mas era tido como rico, porque nós éramos de terra de gente muito pobre. E meu avô tinha 3.000 tarefas de terra, criava 100 bois, então era um homem rico. Aí disseram, tem um neto de Manuel Amâncio que está inventando de cantar. Aí me botaram lá com esse Zé Vicente. Também fui muito aplaudido. Aí foi quando o Pedro Bandeira, eu imitava a voz dele, aquela coisa bem afinada, minha voz era muito boa. E eu fui o maior imitador dele. Ele teve mais de 20 imitadores, que alguns negam. Eu assumo, muita honra.
Depois, é claro que eu criei meu estilo próprio, mas aprendi muito com ele, até a gesticulação, eu aprendi com ele, que eu acho, que eu faço como a Oliveira de Pandela diz, o palco já está dizendo é arte, e arte precisa de encenação. E com humildade, né, Glaucio? Mas Exato. vamos lá. Quando eu termino de cantar com o Zé Vicente, eu acho que pelo fato de imitar o Pedro, ele disse assim, desce, Zé, que eu quero cantar um pouquinho com esse rapaz. Cantou. E foi muito aplauso. Quando ele disse que queria cantar comigo, era se um padre fosse pregar uma missa com um papa. Eu tinha ele como a maior figura do mundo. Aí cantamos. Quando terminamos, ele pegou assim na minha perna e disse, continue que você tem muito futuro. Aquilo foi como uma bênção para mim, né? Um incentivo que eu tive até hoje. Aí o grande problema é que meu pai, um homem pobre, não queria que eu saísse da roça, né? Queria que eu fosse cantador, mas que não viajasse. O grande problema foi sair com viola, deixar a roça e trabalhar no mundo. Fui para o Iguatu, para de vez em quando cantar numa rádio chamada Rádio Iracema de Iguatu, no programa Sertão Canta, que era feito por Antônio Maracajá e Jerônimo Bonfim. Mas eles me deixavam apenas cantar uma canção de vez em quando, Serenata da Montanha, que você conhece. Estava dormindo e sonhei, no menos sonho escutei. Passei um mês e tanto. Cheguei em casa liso e leso, um mês depois. Aí meu pai diz assim, ganhou alguma coisa? Aí eu disse, não, senhor. Ele disse, eu não disse. Eu disse que essa porcaria não presta. Vamos lá, meu irmão. E eu com medo da roça de novo. Para viajar de novo, foi preciso minha mãe vender uns ovos, umas galinhas, e sair até meio escondido do meu pai. Essa história está completando 58 anos, Glaucio. Aí depois o mundo foi se abrindo, apareceu um cantador chamado Francisco Batista, que era conhecido como Azulão, um paraibano, não, Rio Grandense do Norte, um município chamado Venha Ver, e me chamou para fazer a primeira viagem. A primeira viagem. Ele, naquele tempo chamava-se Ponto de Cantoria, muitas casas de conhecido que ele tinha, nós saímos. Aí, pela primeira vez na minha vida, quer dizer, quando eu comecei a cantar com esse meu tio, a gente ganhava um dinheirinho, tinha uma grande vantagem, ele não queria nada, me dava o dinheiro todo. Mas cantar mesmo, ganhando como profissional, foi essa viagem que eu fiz com o Azulão, em abril de 1964. Aí fizemos o município do Icó, descemos, isso pegando em cima de caminhão e tudo, não tinha asfalto, não tinha nada, e daí nós viajamos 9 léguas a pé. E chegamos num lugar chamado Baixio de Nazaré, que passou a ser cidade, que hoje é Coronel João Pessoa, fica perto de São Miguel, no Rio Grande do Norte. Aí sim, eu voltei por casa, aí já trouxe um dinheiro para meu pai, para minha mãe, comprei o primeiro paletó, Glaucio, que naquela época todo cantador tinha que ter um paletó. Nesse tempo não tinha nem paletó feito, foi preciso um alfaiate fazer esse paletó, e era de tal forma que tinha até um mote que eu cantei dizendo, doido, crente e cantador só anda de paletó. Aí, meu irmão, a história é longe, vai longe. Aí eu voltei de novo para Iguatu, aí sim já tive um programa por minha conta, com um cantador chamado Chico Crisanto, que era conhecido como Pedra Fina. Daí surge uma rádio chamada Alto Piranhas, em Caiazeiras, e cobria toda aquela região ali, acho que ia até aí, Garanhuns, era uma potência muito grande, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e tal. E, à época, Glaucio, dizia-se cantador para ser grande, para crescer, ou tinha que ser paraibano ou aprender a cantar na Paraíba. E eu tinha muita vontade de crescer como cantador. Deixei esse programa e fui para Caiazeiras para ver se arrumava um espaço na Rádio Piranhas. Aí lá, de vez em quando, eu cantava na rádio, não tive um programa mesmo, só na Rádio Difusora de Caiazeiras, que também é muito potente. Cantei lá uns tempos, depois cantei na Alto Piranha um pouquinho, e acontece o primeiro festival de cantadores, eu não sabia nem que existia festival, Pedro Bandeira promovendo.
de 31 de outubro a 1º de novembro de 1968. Aí eu fui com o Sebastião da Silva. Nós éramos a dupla mais nova participando desse festival competitivo. Quero só, enquanto estou me lembrando, eu participei de mais de 200 festivais daí para cá e fui premiado, graças a Deus, em mais de 150 e tive também uma sorte enorme, não sou melhor que ninguém. Mas da minha época, dos meus contemporâneos, eu fui o único cantador que não fui desclassificado em nenhum. Tirei perto do último lugar, mas nunca fui desclassificado. Isso foi uma bênção de Deus, não é que eu cantasse melhor que ninguém. Mas aí nesse festival nós ganhamos. O prêmio era uma viola de ouro, é claro que em miniatura. Nós ganhamos. É tanto que quando eu disse assim, Geraldo Amanso e Sebastião da Silva ganharam a viola de ouro. Quando chegava no canto que eu tirava a viola, eu disse, cadê a viola de ouro? Não trouxe, não? Pensava que era a viola de toca. Isso era 68. Aí Pedro Bandeira disse, venha morar aqui para você fazer dupla comigo. Ele cantava e eu disse, e o seu parceiro disse, não, já está na hora de eu botar um outro parceiro. Pedro Bandeira, na época, já era rico, inclusive, para quem não sabe, o único cantador que foi rico mesmo, deixou mais de 300 casas, para você ter ideia. A época, é claro, aí quando ele me chamou, Galça, a primeira coisa, quando ele disse assim, eu quero que você venha fazer dupla comigo, veio na minha cabeça que eu ia enricar também. Estou pobre até hoje. Mas pode ser. Olha, saudações poéticas, meu amigo Geraldo. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. É o Aldo que está mandando, viu? Ah, rapaz, isso é uma figura que eu prezo muito, né? E os cantadores devem muito ao nosso amigo Aldo. Porque é o seguinte, Glaucio, a gente deve saber de uma coisa. Como é que os cantadores poderiam viver? Então, Aldo é uma dessas pessoas que, além de promovente, é um amigo particular que eu tenho e prezo muito. Inclusive, ele me pediu, só olha, quando passar a pandemia, que você vier para a banda de cá, uma das primeiras cantorias tem que ser aqui na Maria Rita. Um abraço, meu irmão. Prazer enorme falar com você. Declame o poema do macaco. Eita, tá. Mas, rapaz, você está mais bem informado do que eu com as minhas coisas. Eu ia declamar chamado Vale a Pena Envelhecer, porque eu cheguei já nessa idade, né? Aí eu me lembrei de dia desses, cara entrevistando mais ou menos um senhor com 80 e tantos anos, aí disse assim, e o futuro? Ele disse, eu já estou nele. Eu também já estou muito próximo dele, viu? Esse poema, Glaucio, eu fiz por sugestão de das maiores inteligências que eu conheci nesse mundo, chamado Ariano Suassuna. O paraibano mais pernambucano que existiu no mundo, né? Você sabe disso? Ele muito cedo foi morar no Recife. E ele dizia o seguinte, eu não tenho condições... Ele pegava um pegador de roupa assim e dizia, eu não tenho condições de acreditar que sejamos descendentes do macaco. Disse assim, é pegar um pregador de roupa, ele disse, você aperta, ele abre, você solta, ele fecha. Ele disse uma coisa tão simples, tão útil, e foi uma criação do homem. Daqui a 500 mil anos, o macaco não tem condições de inventar um negócio como esse. Como é que um ser humano tão inteligente vem de uma descendência de um ser tão atrasado? Aí me deu a sugestão para escrever o macaco e o homem. Infelizmente, quando eu terminei o poema, ele viajou para outra dimensão. Mas eu digo o seguinte, aprendi com minha mãe, desde o tempo de menino, que o homem, conforme a Bíblia, é criação do divino. Disse um cientista fraco que o homem vem de um macaco. Eu não creio nem combino. Eu ser filho de macaco, isso não me satisfaz. Bicho é bicho, gente é gente, não misture os animais. Porque só antigamente macaca paria gente e agora não pare mais. Se o macaco é pai do homem, o filho não puxa os pais, porque nos procedimentos são bastante desiguais. Não tem macaco roubando, matando, nem assaltando do jeito que o homem faz. E vem uma lembrança de Brasília, não vem você também, não? O porco com uma porca só geram porco e mais nada. Rato não vira preá, não tem raça misturada. É bom que a pergunta eu faça, por que só na nossa raça de outra raça foi gerada? Se o macaco é pai do homem, o que foi que aconteceu? Se o pai é quem ensina o filho a falar do jeito seu, nisso a ciência se cala. Se o macaco não fala, com quem o homem aprendeu? Quando eu souber que um carneiro transformou-se em boi valente,
um gato virar cachorro, minhoca virar serpente, a mosca virar mosquito, aí sim eu acredito que o macaco é pai da gente. Eu não sou contra o macaco, nem contra os costumes seus. Macaco ser pai do homem, isso é coisa dos ateus. Cada um com seu capricho. Se é Deus ser filho de bicho, quero ser filho de Deus. Termino dizendo. Mas quem acredita nisso, quem nessas coisas tem fé, assim que vê um macaco, já sabe seu pai quem é, estire o braço e a mão e diga com educação: como vai, pai chimpanzé? É por aí. Está nesse, está nesse Ah, livro. Está nesse ah, livro. certo. Andarilho do Canto e da Palavra, que é onde está um pouco da minha história, muitas estrofes, muitos poemas, é por aí. Porque eu não estou com todos os livros. Eu tenho mais de 12 livros escritos. Esse que você falou, De Repente Cantoria, que é uma antologia com quase 500 páginas, acho que 488, 490. Tem outra antologia chamada Gênios da Cantoria. Os dois são de parceria com o poeta Vanderlei Pereira, um jornalista, sonetista fantástico. Tem um chamado Sem Dúvida de Português, 100 estrofes que orientam, de parceria com Marco Maírton, que é um juiz federal. Tenho a História do Padre Cícero, que está sendo impressa agora. Tenho um livro que será muito útil para quem escreve poesia, chamado Apontamentos para a Métrica da Poesia. Infelizmente, Klaus, há muita gente escrevendo sem ter conhecimento da métrica, como é para ser, e pensa que sabe, não quer aprender e vai continuar sem saber se não estudar. Eu não sou o criador da métrica, eu não inventei nada disso. Agora, a métrica é uma coisa que é milenar. Eu podia, inclusive, depois falar de onde veio a cantoria, como veio, com quem veio, em que ano veio, assim por diante. Por exemplo, Camões, que escreveu um livro em 1500 e pouco, ele já tinha métrica perfeita. Os nossos poetas aqui, Castro Alves, todos eles, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos e tantos outros, né? É por aí. Então, a métrica, tem que obedecer a tudo isso. Eu vou só dar um pequeno exemplo. Por exemplo, os cordéis, a maioria absoluta é escrito o cordel na contagem 7-silábica. O que é isso? Você conta até a última sílaba forte ou tônica. Por exemplo, participo do programa que o amigo Glaucio faz. Tudo dá certo. Certo. O maior dom do repetista não é da rima, é da métrica. Vamos lá. Quando eu canto uma coisa, é a métrica cantante. Eu estou falando da métrica escrita. Se eu disser, vou cantar no próximo sábado, está certo a métrica cantante. Mas quando eu passo para a escrita, vai dar 8, vai passar uma sílaba poética. Vou cantar no próximo sábado. Deu 8. Então é isso aí. Esse livro é explicando tudo isso. A métrica da maioria dos estilos, desde o martelo, que é o verso heróico, há duas formas de versos decassilábicos, é o sáfico e o heróico, do soneto, do martelo, do mourão e assim por diante. É um trabalho que vai estar sendo impresso, acredito que dentro do mês estou recebendo. Então, eu não sei se mostrei o Pequeno Príncipe, né? Você falou aí. Certo. Acabando com toda a modéstia, é tido e havido como o melhor livro escrito sobre a Guerra de Canudos de Antônio Conselheiro. Certo. Os poetas dizem isso em poesia popular. É o melhor livro escrito sobre Canudos. Falando do seu conterrâneo famoso, conhece? Lampião. Ele é tão famoso, deixa eu só te contar uma. Conta. Vai mais, depois eu volto para o Lampião. Isso aqui, uma mulher chamada Fidelina Augusto, e eu fiz essa história dela, bem vizinha de onde eu nasci, né? Essa mulher foi a única mulher que protegeu pistoleiro, cangaceiro, todo tipo que você pensar. Era riquíssima e era de forma tal, tão poderosa, esse poder fugaz que passa, né? Que com os cabras dela, como se diz, ajudou a derrubar 2 governadores do estado do Ceará, para ter uma ideia. Fantástica. Não é que uma apologia à valentia, não. É um registro da história.
E mais alguns, feminicídio, eu contando esse absurdo que acontece, Hum. e outras coisas mais. Eu tenho uns 20 cordéis escritos em vários livros. Mas falando sobre Lampião, um determinado tempo eu fiz uma apresentação aí em Boa Viagem, com o Ivanildo Villanova, para médicos poetas do idioma português. Então tinha da Guiné-Bissau, de Angola, e do Brasil também, muita gente de Portugal. E os portugueses, depois da apresentação, disseram: você mora onde? Eu digo: moro em Fortaleza. Eles disseram: nós vamos passar em Fortaleza. Aí eu disse: me dê o seu contato, vê o que é que você tem de cultura popular. Resultado, eles chegaram aqui, no hotel, Estrela, me ligaram: traga o que você tiver de mais autêntico da cultura e tal. Eu levei um LP, naquela época, um LP de Luiz Gonzaga, um livro de Patativa, do Assaré, e um livro sobre Lampião. Isso aqui não tira o valor do Patativa nem do Luiz Gonzaga. Eu estou dizendo o quanto Lampião é famoso. Eu mostrei, olha o que eu estou falando com quem. Inclusive, um era o reitor da Universidade lá de Lisboa. Luiz Gonzaga, não, a gente não conhece. Patativa da Saré, não. Lampião, isso aí a gente conhece. Como? Ele disse: porque passou o filme dele lá em Lisboa. Você está entendendo? Entendi. Daí para cá, Luiz já é conhecido lá também, Patativa também, assim por diante. A história de Bill Doido, que é para a gente encerrar o pé de conversa. Olha, e falar nisso, para quem está nos vendo, veja que eu estou aqui, olha, como é que eu estou aqui, com cachecol, tudo, porque Garanhuns hoje está numa temperatura em torno de 13 graus, 14, por aí assim. E aí em Fortaleza a temperatura tá boa, né? É em torno de 28, por aí. É a Suíça pernambucana, cidade linda, maravilhosa, do pouco extraordinário. E o Doido tinha uma linguagem muito sucinta, dizia as coisas com muita graça, agora com muita rapidez. Bill, o pessoal sempre fazia perguntas até meio absurdas. Uma pessoa perguntou, disse: ô Bill, o que é bom para a coceira? Ele disse: deixa as unhas crescer. Quer dizer, não precisa comprar remédio, né? Mas É muito prático, né? é prático demais. Deixar as unhas crescer, porque vai coçar fácil, né? Vá, diga outra história do Bill. Ele estava em cima de uma ponte, lá em São José do Egito, olhando o Rio Seco, como a maioria dos nossos rios, e passando um carro de feira, um gaiato em cima do caminhão, sabendo que ele era doido mesmo, foi judiação, disse assim: Bill, não pula. Ele foi, pulou em cima da ponte, caiu lá embaixo, quebrou uma perna. Aí, depois, um amigo dele foi visitar no hospital e disse: ô Bill, diga, gostou do pulo? Ele disse: só da saída. É voando, né? Só mais uma. Eu cheguei em São José do Egito e eu disse: ô Bill, diga. Eu disse: você sabe dizer se Lourival Batista está em casa? Ele disse: dizer eu sei, eu só não sei se ele está. É um sábio, não acaba desse. Rapaz. É muita história desse Bill, né? É fantástico. Inclusive, você falou aí que eu ministrei palestras nesses lugares, continuo fazendo esse trabalho, né? Acredito também, é meu plano, mas acima de tudo estão os planos de Deus. Trabalharei mais 2 ou 3 anos e quero ver se daí para frente vou trabalhar mais escrevendo, trabalhar mais ministrando palestra, que é uma coisa muito prazerosa. Tudo tem sua raiz, tem sua história. A cantoria tem seu registro fantástico. Com esse cidadão que você falou aí, Antônio de Abreu Freire, eu tenho aprendido muito. Um poliglota de 8 idiomas, que fala chinês, francês, inglês, escambau. E com ele eu aprendo muito, porque é um físico e historiador também. E além desse livro que nós temos junto, eu tenho um livro dele dizendo de onde veio a cantoria. A cantoria, Glaucio, ela é milenar. Ela não é só dessa região ibérica para cá. Ela é muito antes. Mas depois a gente fala disso. E a você, meu irmão, muito obrigado. Falar de cantoria, explicar, palestrar, escrever, é o que eu tenho de mais prazeroso. Eu tenho isso com uma dádiva muito grande de Deus na minha vida. Com isso eu criei minha família. Estou até perto aqui do meu caçula, que é fisioterapeuta, que fez direito, é advogado, e está sempre junto de mim aqui.
tenho mais dois, um chamado Diego, que é professor, e outra que fez turismo também, mora aqui comigo. Tenho duas netas, tenho um neto, e sou, acima de tudo, muito feliz por essa bênção de Deus e pelo carinho que o povo tem pelo nosso trabalho, e ter espaço como esse seu para a gente conversar, para divulgar o que trabalhamos e o que fazemos. Geraldo Amâncio, olha, meu abraço e que Deus proteja o senhor e toda a sua família. Obrigado, meu irmão. Muitas bênçãos. Abraço. Um Pé de Conversa com Glaucio Costa.